mais uma vez na casa, agradeço a oportunidade de novamente estar aqui compartilhando o remédio que eu tomo, o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, para que possamos fazer boas reflexões, como o nosso irmão bem colocou na prece. É preciso ter o senso de que a edificação do reino de Deus não é exterior, não é em matéria, é dentro de nós. E essa edificação do reino de Deus cabe a nós. Quando Jesus, no livro Boa Nova, capítulo 3, em diálogo com Hanã, um doutor da lei, lhe pergunta sobre o reino de Deus e Jesus responde que a edificação do reino de Deus se dá dentro de nós. Nos trabalhando as imperfeições morais, desenvolvendo nossas virtudes através da prática da caridade, despertando novas habilidades para o trabalho no bem, através do autoconhecimento, através da busca da harmonia com a natureza, procurando sempre dar o melhor de nós em tudo que fizermos. Trazendo essas palavras para o Evangelho, poderíamos nos reportar primeiramente ao Evangelho de João, em que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo habitou entre os homens, se fez carne e tabernaculou, montou uma tenda, por um certo tempo esteve conosco, porque aqui não é a verdadeira morada do Verbo. O Verbo é Jesus. É tudo que Deus tinha para nos dizer, para que enquanto estivermos ligados a esse planeta de provas e expiações, possamos nos valer do modelo e do guia. Esse modelo e o guia é Jesus, como diz o Livro dos Espíritos, na questão 825, se não me engano. Então vejam bem, quando Jesus diz ele e o Pai eram um só, o Verbo estava junto de Deus. Quando nos reportamos ao Livro dos Espíritos, na questão 13, que trata dos atributos de Deus, nos remete de que Deus não é material. Então, se eu quiser conversar com Deus, não adianta eu sentar aqui e esperar que Ele sente ali para bater um papo com Ele. Não é assim que Deus fala conosco. Deus nos fala pelas vicissitudes, pelas relações na vida, relações de pai, de filho, de esposo, de esposa, de vizinho, de trabalho. Nos fala pelas questões de ordem financeira, naqueles nós encarnados, em questões de saúde, nos fala com as leis da natureza, as quais, uma vez que nos identificamos com as leis da natureza, nos vemos como filhos de Deus. Filhos de Deus significa que, independente da escolha equivocada que eu faça na minha vida, não altera o amor de Deus por mim. Isso é o suficiente para que a gente possa pedir qualquer coisa ao Pai. Claro que com a ressalva de que no final a gente diga, mas que seja feita a vossa vontade, né, Pai? Porque Ele é a inteligência suprema. Quando nos deparamos nas questões de busca da harmonia com as leis da natureza, em que Jesus nos apresenta regras de conduta, poderíamos dizer assim, as bem-aventuranças,
para que, como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, capítulo 4, Instrução, duas asas nos conduzem à presença de Deus. Uma é o amor, a outra é a sabedoria. Então, eis as bênçãos da encarnação, para que através dessa condensação fluídica, em que o meu corpo, agora estando na matéria, me permite atuar, interagir com as bênçãos da encarnação, para o aprendizado do espírito, para que eu possa evoluir em espírito, e assim me proporciona as questões da vida, mas nos convidando sempre à observação, nos convidando sempre ao autoconhecimento. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon, há podemos dizer, um diálogo, um questionamento de que se estamos servindo mais a Deus Pai ou ao Deus do dinheiro, Mamon. Para que fique claro para todos nós de que sim, precisamos do corpo físico, precisamos de dinheiro, precisamos de bens materiais, mas prioritariamente temos que ter o senso e o entendimento, a compreensão de que tudo isso é para desenvolvermos valores do espírito, senão nada tem sentido. Prioritariamente. Primeiro vem os valores do espírito, porque se eu estou dizendo que sou filho de Deus, eu estou dizendo somos irmãos. Quando a gente começa com a oração dominical, Pai nosso que estás nos céus, a primeira palavra, quando eu digo Pai, ao mesmo tempo eu estou dizendo meus irmãos. Quando eu me identifico como filho de Deus, eu me identifico como um espírito imortal. Isso significa que, pelas bênçãos da luz do Espiritismo, temos o entendimento de outras tantas encarnações que eu tive, mais essa que eu tenho agora, e muitas ainda vou precisar para que eu desenvolva esse aperfeiçoamento moral. Mas a boa notícia é que somos imortais, de que, independente da escolha equivocada que eu faça, não altera o amor de Deus por mim. Então, se você conhece alguém que desencarnou numa condição que você julga ser muito inferior, alguém que possa ter cometido até o suicídio, ele não está desamparado, porque a decisão equivocada dele não altera o amor de Deus por ele. E quando eu permito que esse fluxo de amor de Deus chegue até a mim, e eu me identificando em harmonia, buscando harmonia com as leis da natureza, não contrariando as leis da natureza, pelo contrário, buscando me harmonizar, eu permito que essas energias salutares do sol, da chuva, do vento, do ar, do mar, dos rios, que essas bênçãos cheguem na forma das energias de que eu necessito para a evolução do espírito. E me identificando como filho de Deus, em retribuição ao amor que recebo, eu atuo, eu dou, eu amo. Eu me vejo como um co-criador na obra divina, procurando me melhorar nas minhas imperfeições morais, me burilando, trabalhando as minhas imperfeições morais, desenvolvendo minhas virtudes através da prática do bem, a prática do amor, a prática da caridade, porque a prática da caridade nos permite o exercício de todas as virtudes. E o despertar daquela semente, aquele germe de amor que todos nós temos, que se manifesta de várias formas, algumas delas ainda adormecidas em nós, mas o despertar da consciência.
quando rogamos a Jesus que nos ilumine para tomar as decisões corretas no bem, quando rogamos, oramos a Jesus para que o seu amor nos toque os corações, transformando os nossos sentimentos, dando nova forma, aformoseando nossos sentimentos, despertando em nós habilidades para a prática do bem e da caridade. Desperta, ó tu que dormes. Despertemos. É chegado o momento da transição planetária, em que as profecias foram postas, o Apocalipse de João, por exemplo, para que não se cumpram. Para que, tendo o esclarecimento, a luz, evitemos acontecimentos desastrosos. Mas, se buscamos um mundo melhor, temos que partir da transformação íntima. Se a gente quer um mundo melhor, um planeta de regeneração, em que vai se trabalhar ali talvez por 1000 anos, para que a gente chegue a algo mais avançado, a chegar a um mundo ditoso, um mundo feliz, a gente precisa ter esse entendimento, essa compreensão de que é nos melhorando que podemos contribuir com a melhora do todo. E que esse mundo de regeneração só vai acontecer se nós o fizermos. Mas começa em nós. Começa com essa busca pela paz. A única verdadeira paz que podemos encontrar, a questão 614 do Livro dos Espíritos, que se dá também na questão 617. Questão 614, que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus, e a única verdadeira para a felicidade do homem. Quer ser feliz? Não vai você estabelecer um conceito de felicidade, você estabelece outro, eu outro, e cada um sai atrás da sua ideia do que é felicidade. Não. É colocando Jesus como modelo e guia, é seguindo as orientações, o exemplo que Jesus nos dá, a busca pela única e verdadeira felicidade do homem, que é essa busca da harmonia com as leis da natureza. A lei natural é a lei de Deus, e a única verdadeira para a felicidade do homem. Essa lei vai lhe indicar o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. E mais, o homem só é infeliz quando se afasta dessas leis. Então, se eu permito esse fluxo de amor de Deus a mim, para que eu atue me melhorando e também melhorando a obra de Deus, buscando a harmonia com as leis da natureza, cumprindo o meu dever e dando o meu melhor naquilo que eu fizer, porque se a gente se remete ao Evangelho de Mateus, capítulo 5, onde estão as bem-aventuranças, o último versículo, 48, nos diz: sede perfeitos igual ao Pai. Sim, encontraremos a paz e a felicidade. Quando perguntado, salvo engano, Mahatma Gandhi, o caminho para a felicidade, responde que não há um caminho para a felicidade, posto que a felicidade é o caminho. A vida não está no corpo físico, a vida está no espírito. Esse corpo físico, quando desencarna, a vida não cessa ali, ela continua. E quando temos a confiança de que Deus existe e que a vida continua,
essa confiança que traduzimos em fé, atuamos na matéria para o aprendizado do Espírito, confiantes de que o nosso natural não é limitado pela encarnação. E aqui é a nossa escola, é o nosso hospital para nos trabalharmos, mas começa em nós. Na passagem do bom samaritano, alguém que não se sabe quem, não se sabe a cor, não se sabe a crença, a origem, alguém sofre um atentado, um assalto, está ali precisando de ajuda, de socorro, e aparece um, aparece outro, só o outro, o terceiro que aparece, que socorre, presta todos os atendimentos necessários, leva lá para uma pensão, deixa um dinheiro, fala que se precisar de algo mais, quando ele voltar, ele acerta, faz todos os cuidados possíveis. Porque na passagem do Evangelho, na tradução do grego para o português, já que todos os Novos Testamentos foram escritos, só temos versões em grego, né? Então, na tradução do Haroldo Dutra Dias, por exemplo, que é a única que eu conheço em português, direto do grego, nos mostra que esse samaritano, e por isso o bom samaritano, foi movido de compaixão e atuou e ajudou aquele que estava necessitado. O que significa dizer que não foi o samaritano que teve compaixão por aquele que estava ali caído necessitado. Quem teve compaixão foi Deus. É o amor que existia antes de nós, que nos criou com a centelha divina do amor, mas o amor já existia. Quando Jesus nos remete, bom mesmo, meu Pai, por que me chamas de bom? Para que a gente entenda esse fluxo de amor. Estamos no rio da vida, do amor, em que em retribuição ao amor que recebemos, atuamos, amamos. Então Deus, movido de compaixão, tocou o coração desse samaritano e ele foi movido de compaixão e atuou, socorreu. Porque não nasce em nós. O amor já existia, nós fomos criados. Então, quando Jesus nos fala para a edificação do reino de Deus em nós mesmos, Emmanuel nos elucida, o Espiritismo nos socorre com bênçãos de esclarecimento. E assim chegamos ao nosso tema de hoje: socorre a ti mesmo. Na mensagem Socorre a ti mesmo, do livro Pão Nosso, a 51, diz assim: pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Mateus, capítulo 9, versículo 35. Pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Vejam bem, todas as enfermidades significa tratar as enfermidades do corpo físico e as do espírito também. Ninguém nasce no DNA sabendo de que olha, tem que escovar os dentes. Não. A gente vai se conhecendo, vai prestando atenção, vai aprendendo, se instruindo, toma conhecimento e adquire hábitos. Acredito que ontem todos escovaram os dentes, ou hoje alguém, ou anteontem, amanhã pretende escovar os dentes. Não é assim? Que é um hábito, a gente cria, a gente desenvolve. A gente tem que ter também o hábito da higiene mental. A gente tem que se educar os órgãos, a mente. Então a gente tem que prestar atenção em todas as enfermidades e na saúde também. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Tudo bem.
Ele vai falar de questões de corpo físico e de espírito. Eu vou colocar assim uma ideia. Vamos supor que você está com um corpo físico perfeito. Pelo menos com algumas condições. Conseguiu caminhar, está enxergando, ouvindo, alguma coisa. Então, um corpo físico perfeito. Está com saúde. E reza a Deus, pede para que, olha, pelo menos até os 95 eu quero estar com o corpo físico perfeito e muita saúde, e você consegue alcançar essas graças. Você tem essa bênção. E aí você chega lá aos 95 anos com um corpo físico perfeito, com plena saúde. E aí vai aquela pergunta de você para com você mesmo, perante a sua consciência. O que eu fiz com o corpo físico perfeito que eu tinha? O que eu fiz com a saúde que eu tinha? Porque aí você desencarna. E quantas vezes vai ser necessário você reencarnar com um defeito físico, paralítico, cego, surdo, etc., com saúde comprometida, problema de depressão, problema de diabetes, problema de reumatismo, transtorno mental, bipolar, ansiedade, depressão. Quantas questões serão necessárias acontecer numa próxima encarnação para que agora você retorne dando valor à saúde que tem e dando valor ao corpo físico que tem. Porque não importa os bens que eu possuo, não importa o dinheiro que eu tenho, não importa eu dizer que é meu óculos, meu celular, meu violão, minha família, meus filhos. Aliás, nem é meu, porque se eu desencarnar agora, eu não levo nada comigo. Então essas questões todas são empréstimos que Deus nos concede, como a saúde, como um corpo físico. E o que fazemos com isso é o que vai advogar em nossa causa. Ninguém vai te perguntar se você é espírita, era católico. Não, é o que você fez que vai advogar em causa sua. São as ações. Então a gente tem que se perguntar, o que eu estou fazendo com todas as condições que eu tenho? Ninguém vai querer vir numa próxima encarnação com a saúde comprometida, com defeitos físicos, para aprender a dar valor à saúde, para aprender a dar valor ao corpo físico, porque simplesmente não priorizou desenvolver valores do espírito. Então podemos sim, podemos ter bem-estar em nossas casas, podemos ter dinheiro, sim. Você é rico, ganhou mais dinheiro ainda? Agradeça, porque é o que você vai fazer com isso, é o que você faz com isso que é a diferença. Não o ter ou não ter. Como disse, aliás, são empréstimos. Então ele fala, cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Se cura, se trata, socorre a ti mesmo. Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações viciadas que te procuram. Olha a mídia entrando aí na casa da gente. A gente permite que entre sem filtrar. Medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue. Todavia, não o sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite. Entretanto, livra o fígado dos excessos que te comprazes. Remove os perigos da uremia. Contudo, não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos ombros, reparando, porém, o que fazes com teus pés,
braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Educa a boca, educa o fígado, o intestino. Adquire hábitos, assim como escovar os dentes. Faz a sua prece. Adquire hábitos de fazer prece. Cuida da tua mente. Eu tenho vou aproveitar e fazer eu tenho uma página, criamos lá, Mãos de Luz no Facebook, Mãos de Luz. E é ao qual eu sou vinculado ao Mãos de Luz. Então, todos os dias, segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã, eu faço uma leitura, um comentário, conto uma historinha pelas Mãos de Luz. Normalmente Chico Xavier, psicografias de Chico Xavier, às vezes de Valdo Franco, mas quase sempre Chico. E à noite, de segunda a sexta, às 21 horas, no grupo Mãos de Luz, eu conduzo uma oração, uma prece, que é para a gente procurar se harmonizar, ficar bem. Então, poxa, existem aí outras também oportunidades para prece. E você mesmo, faça a sua prece. Mas tenha cuidado também do espírito, não só do corpo físico. Tenha cuidado da mente, tenha cuidado das suas emoções, procure o equilíbrio das emoções. Aprenda a lidar com elas. Então ele fala da pregação do reino divino aos teus órgãos, para todos nós, né? Esses órgãos, eles são vivos e educáveis, sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Como eu falei, você vai tomar os remédios, vai ficar bom, tá, mas e daí? O que eu faço com o bom que eu estou agora? Será que eu estou realmente me valendo dessas condições, ou vou ficar esperando que Jesus apareça e me dê um clique, me transforme, ou sou eu que tenho que fazer? Se você quer paciência, por acaso aparece algum espírito com a varinha mágica e plim, e você vira um posto de paciência? Ou você recebe oportunidades todos os dias para exercitar a paciência? Muitos de nós ainda recusam as oportunidades. Quando aparece um problema financeiro, um problema de saúde, ainda pede o afastamento. Em vez de pedir força para enfrentar a questão, pede, não, me livra disso aqui, Pai. Sendo que antes, para poder encarnar, implorou para que acontecesse a situação. Então a gente tem que pensar bem em como é que a gente se depara com essas questões. Porque se ele pede para que a gente eduque os órgãos, pede para que a gente socorre a ti mesmo, para que a gente se trate, a gente tem que ter esses cuidados. Eu estava no hospital, havia tido um AVC e com muita dificuldade para fazer uma prece. Eu estava rezando o tempo todo, mas eu sentia que eu não conseguia me entregar para fazer a prece. Saí dali, acabei ficando 4 dias no hospital. Saí do hospital, dali a 15 dias eu tive outro AVC, voltei para o hospital e eu não conseguia, não estava seguro para fazer aquelas minhas preces não me convenciam. Mas eu insistia, continuava. Então, uma mensagem de psicografia do Chico Xavier, de Emmanuel, diz assim, do livro Palavras de Vida Eterna, né? Se não me engano. Acalma-te. Essa mensagem, ela fala de você se acalmar. Assim como eu dei o exemplo da paciência. Porque quando Jesus nos diz assim,
Ele está nos dando oportunidade, exercícios para a prática da paciência. E se eu não quero, eu me revolto, eu não aceito, eu não pratico, eu reclamo, eu me queixo, enfim, eu estou sempre revoltado, não aceito, reclamo, queixo. O que acontece? Eu não desenvolvo a paciência. E até vou ficando até mais irritado. Agora, aquele que aproveita as oportunidades e desenvolve paciência, ele aceita que é a vontade de Deus, que ele está tendo que passar por aquilo ali, ele pede forças, ele encara, ele segue as oportunidades, ele desenvolve paciência. Então Jesus nos ensina dizendo assim: a quem tem muito, mais lhe será dado, e a quem tem pouco, até o pouco que tem lhe será tirado. Um exemplo é a paciência, são os valores do Espírito, aqueles valores aos quais, quando desencarnamos, levamos conosco. Então, pela segunda vez, eu estava no segundo AVC, e eu, com grande dificuldade de rezar, eu pratiquei muito essa mensagem aqui, e aí depois sim eu consegui fazer a prece. Essa mensagem diz assim, ó: acalma-te. Era eu que tinha que me acalmar. A Deus tudo é possível, 19:26, Mateus. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra te sustenta o lar. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio proveito. Se te exasperas, não lhe assimila o plano. Se te afeiçoas a gritarias, não lhe percebe a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te, espera. Não esqueça, não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível, e garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Então, para que a gente possa exercitar nesse momento a prece, para que a gente possa, pela prece, como diz o Livro dos Espíritos, na terceira parte, louvar, pedir e agradecer. Vou convidar todos para a gente fazer uma prece com violão. Um momento que a gente vai fazer o nosso passe coletivo e eu já vou chamar os médios para tomar a posição. Mas antes eu queria dizer 3 palavrinhas, fazer 3 comentários breves para finalizar. Primeiro, procure se conhecer, procure prestar mais atenção em si mesmo. Se ame, aquele que se ama, ele se perdoa, ele gera nele mesmo o alívio do sentimento de culpa. Aquele que ama o outro, ele perdoa, ele gera nele mesmo o alívio da mágoa. Quando pensamos ao Pai em agradecer, devemos lembrar que se a gente inicia uma prece em agradecimento, a gente eleva o pensamento a Deus e busca a sintonia, a harmonia com a gratidão. A gente entra nessa faixa vibratória. Quando a gente vai pedir a Deus, a gente tem direito a pedir qualquer coisa, porque é o Pai. Então a gente conversa como se fosse um filho com o Pai mesmo, e pede. Mas seja humilde, no final diga,
aquelas palavrinhas assim, mas seja feita a sua vontade, Pai. E não se esqueça que antes de pedir, Deus já sabe que você vai pedir. Já sabe o que você vai pedir. Ele já sabe se vai te dar ou não. Eu estou querendo dizer com isso que você não está rezando para que o Pai te escute e te atenda. Porque Ele é supremo, é a inteligência suprema. Ele lê, Ele sonda todos os nossos corações. Jesus nos conhece todos, um por um, em detalhes. Mas nós oramos para educar o nosso desejo, educar o nosso querer, para que a gente aprenda a se disciplinar o nosso pensamento e aprenda a querer, aprenda a pedir. Por isso que a gente reza pedindo. Socorre-te a ti mesmo. Louvamos a Deus Pai, a Jesus, não porque eles precisem das palavras bonitas nossas, das nossas salvas de palmas. É para que a gente, educando o pensamento e o coração, possamos realmente ser gratos, louvando, vendo a grandiosidade da obra divina, a perfeição de como Deus trabalha. Então convido a todos, sim, agora eu convido os médiuns para tomarem posição, para que possamos elevar o pensamento a Deus Pai, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga, aos espíritos benfeitores, familiares, protetores, a Maria, Mãe de Jesus, a Ismael, guia de nosso Brasil, a Dr. Bezerra de Menezes, com suas bênçãos de saúde, aos seus mensageiros do bem, bem como ao nosso anjo da guarda, todos a uma só voz dizendo assim ao Pai: gratidão, Pai. Gratidão, Pai. Por mais um dia de vida encarnados, por tantas bênçãos recebidas, desde quando fomos gerados até o dia de hoje. Gratidão, Pai, pelas energias salutares que nos chegam neste momento, na tarde de hoje. Gratidão, Pai. Que o amor de Jesus nos ilumine a consciência para a escolha no bem. Que o amor de Jesus nos toque os corações, aformoseando nossos sentimentos, despertando em nós habilidades para o trabalho no bem, na prática do amor, na prática da caridade. Que o amor de Jesus nos toque os corações para o sublime sentimento do perdão. E nos amando mais e mais, nos perdoemos, gerando em nós mesmos o alívio do sentimento de culpa. Amando mais e mais o próximo, perdoemos o nosso irmão, gerando em nós mesmos o alívio da mágoa. Gratidão, Pai. Nos ilumine para comungarmos em Tua obra e nos fortalecermos com as energias salutares que nos chegam na forma das bênçãos de que cada um necessita, comungando com as energias da natureza, como o sol, a chuva, o vento, o ar, as águas das fontes, os rios, os mares, os montes, com todos os verdes da natureza, para que brilhe a nossa luz. Nos ilumine, Pai, para nos fortalecermos na fé, na esperança, na lucidez, na razão. Dai-nos bênçãos de paz, de saúde, de paciência, tolerância, compreensão. Bênçãos para a cooperação, a união.
Nos ilumine para que saibamos nos valermos dessas bênçãos e nos colocarmos no maior controle de nossa mente, nossa psique, nossas emoções, nossas sensações, para que brilhe a nossa luz. Os rogamos, Pai, que essas bênçãos se irradiem aos nossos lares, aos nossos locais de trabalho, fluidificando nosso alimento, nossa água, abençoando nossas plantas, nossos animais domésticos. Que essas bênçãos se irradiem aos nossos irmãos que nós amamos, que nos amam, nossos familiares, nossos amigos, encarnados e desencarnados. Que essas bênçãos também se irradiem aos nossos inimigos, vizinhos, colegas de trabalho. Gratidão, Pai. Nos ilumine para que saibamos reter as bênçãos recebidas na tarde de hoje. Que bem saibamos compartilhá-las nas oportunidades, quando assim se fizerem. Mas que, acima de tudo, saibamos nos valer dessas bênçãos para a edificação do Teu reino em nós mesmos, para bem nos socorrermos, através da prática do bem, do amor, da prática da caridade. Por todas as bênçãos recebidas e irradiadas na tarde de hoje. Gratidão, Pai. Mãos de luz, abençoe nosso irmão com as bênçãos de Jesus, tocando seu coração, levando fé, esperança e amor, aliviando sofrimento e dor. Mãos de luz, ilumine meu irmão necessitado, o trabalhador. Nós todos com as energias do amor. Mãos de luz, 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 mãos de luz. Uma boa tarde a todos e vamos fortalecidos com o amor de Deus Pai, confiantes na obra de Jesus.